Fala pessoal, hoje a gente vai iniciar a parte 3 do nosso vídeo de dimensionamento de sapata. Então já se inscreve no canal, dá o like no vídeo e vamos ao que interessa. Bom, na nossa parte 2, a gente terminou aqui calculando a tensão máxima na base da sapata, tá? E verificando que essa tensão máxima é menor que a tensão admissível no solo. Então por isso a gente está ok aí com o nosso dimensionamento, certo? Então, a gente pode passar aqui para o nosso sétimo passo, que é o cálculo das armaduras longitudinais da sapata, certo? Então, a gente faz isso tanto para a direção X quanto para a direção Y, beleza? Então, como é que a gente vai fazer, tá? A gente vai adotar aqui o método do SEB 70, tá? Então, o método do SEB de 1970, ok? E como é que a gente faz para usar esse método? Bom, a gente vai, primeiro, tá? Antes da gente olhar essa imagem aqui, a gente vai pegar as tensões em cada um dos vértices da nossa sapata, tá? Da nossa base da nossa sapata. Então, ó, só para lembrar vocês aqui, ó, que a tensão, né? A tensão normal na base é dada pela fórmula da resistência dos materiais. Por quê? Porque a nossa força normal está dentro do núcleo central, ok? Então, quando isso acontece, quando essa força normal está dentro do núcleo central, a gente pode usar a fórmula, né, de tensões normais da resistência dos materiais para calcular a tensão normal na base da nossa sapata, em qualquer ponto. E aí, ó, a gente vai considerar o seguinte, que o momento em torno do eixo Y está comprimindo a região da direita aqui do centro de gravidade, tá? Da minha seção da sapata, né? E o momento fletor em torno do eixo X está comprimindo a região acima do centro de gravidade, tá? Da minha geometria da base da sapata. Beleza, então. Então, ó, é só jogar, né, as coordenadas de cada um dos vértices em Y e X, certo? E colocar aqui o sinal, né, de menos quando for um vértice que estiver tracionando, o momento fletor estiver tracionando o vértice, e mais quando estiver comprimindo, beleza? Então, por exemplo, esse ponto aqui, né, esse ponto aqui, a gente viu na parte 2, e é o ponto de máxima tensão de compressão. Por quê? Porque nesse ponto aqui, ó, a gente tem tanto o momento em torno de Y comprimindo, quanto o momento em torno de X comprimindo, certo? E ele tem, ó, o X e Y maiores, né? As coordenadas X e Y maiores possíveis, né? Então, assim, ó, a gente tem o maior valor desse termo, o maior valor desse termo, os dois com o sinal de mais comprimindo, e o N sobre o A, né? A força normal, ela sempre comprime, ela vai comprimir qualquer ponto aqui. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, o que acontece com esse ponto aqui? Esse ponto aqui, ele vai ser comprimido pela força normal, mas vai ser tracionado pelo momento em torno de X e pelo momento em torno de Y. Então, por mais que vá ter compressão aqui, né, no resultado final da tensão normal será uma tensão de compressão, no entanto, ela é uma tensão de compressão aliviada, né, pelas parcelas aqui, pelas parcelas de momentos fletores da nossa equação, ok? Então, maravilha, a gente pegou aqui, ó, cada vértice está com as suas tensões normais calculadas aqui. Beleza. Então, ó, lembrando que os valores positivos estão sendo considerados como tensões de compressão, pelo que eu falei ali na fórmula, né? Então, ok. Então, o que a gente vai fazer, uma vez que a gente tenha já as nossas tensões em cada um dos vértices? Bom, a gente precisa saber qual é o momento fletor que vai surgir numa seção S1 distante 0,15 vezes a dimensão do pilar na direção que você está considerando, obviamente, né? Distante 0,15 da dimensão do pilar desde a face do pilar, tá? Então, como está aqui nessa imagem aqui. Beleza. E aí, mas como assim um momento fletor, né? Quem é que vai gerar esse momento fletor? Quem vai gerar esse momento fletor é justamente a reação do solo na sapata,
certo? A sapata não vai imprimir ali no solo uma tensão, esse solo vai reagir a essa tensão. E aí é o seguinte, como que a gente vai fazer então para saber qual é o momento fletor, né, nessa seção S1? A gente vai considerar que existe um engaste nessa seção S1 e que a gente tem uma viga, tá, engastada. E aí, como é que essa viga vai ser carregada, né? Ela vai ser carregada com as tensões de reação do solo nesse trecho aqui, que é o LA, que ele chamou aqui. Eu prefiro chamar LX, né, o trecho inteiro aqui, ao invés de LX mais 0,15 AP, prefiro chamar o trecho todo de LX e na outra direção de LY, tá? Porque o A ou o B podem estar aí de acordo com a planta da sua sapata, né, com a planta do seu pilar. Eles não precisam necessariamente estar em X ou em Y, né? Então, ok, vamos aqui, ó. O LX, né? Como é que a gente vai saber quem é o LX? Bom, é 185 menos 25, ou seja, 185 é o valor total aqui, ó, tá? 185, a gente está na direção X, lembra disso? Então, ó, LX, 185 menos 25 dividido por 2. O que a gente pegou até agora? Aí a gente vai ter pego aqui, ó, o balanço, né? Um balanço na direção X, ok. Mais 0,15 vezes 25, perfeito. Agora a gente tem o comprimento da nossa viga engastada, ok. E aí, ó, o solo vai fazer uma certa pressão, né, de reação aqui na base da nossa sapata. Se a gente está olhando para a direção X, a gente tem que olhar, né, da direita aqui para a esquerda, certo? Já que a nossa viga está aqui, né? Então é o seguinte, lá na nossa face direita da base da sapata, a maior tensão é 168,6, certo? E lá na esquerda, a menor tensão, a maior, né, a maior das menores tensões, é aqui, ó, 151,2 na linha aqui junto com a maior tensão, né, no lado direito. Beleza, então ó, a gente poderia pegar uma média aqui dessas tensões que existem na face direita e uma média dessas tensões que existem na face esquerda, para a gente poder traçar as tensões aqui, até poderíamos. Só que quando a gente está usando as maiores, né, o que a gente está fazendo? A gente está a favor da segurança, como se toda essa face aqui, né, essa face direita, estivesse submetida a essa maior tensão. E a face esquerda estivesse submetida a essa maior tensão aqui. E por que a gente pode, né, distribuir isso aqui de forma linear? Porque a gente tem uma sapata rígida, tá? Então, em uma sapata rígida, a gente pode considerar que a distribuição de tensões na base da sapata se dá de maneira linear, ok? Então, ó, aqui está a distribuição das nossas tensões ao longo da direção X, tá? Desde a maior até a menor. O que a gente precisa? A gente precisa das tensões no trecho de comprimento da nossa viga engastada, né? Que vai daqui, ó, do 168,6 até a seção S1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, temos que calcular a tensão na seção S1. Isso aqui, ó, é simplesmente uma regrinha de 3, tá? Então, ó, o comprimento inteiro é 168,6 menos 151,2. Certo? Isso aqui é um trapézio, né? Isso aqui é o formato de um trapézio. Então, ó, o comprimento inteiro, partindo daqui, ó, da esquerda para lá, né? Da esquerda para a direita, a gente tem uma altura de 168,6 menos 151,2. E 185 menos 83,75, ou seja, esse trechinho aqui, né? O trechinho que vai daqui até a nossa viga engastada, 185 menos 83,75, a gente vai ter uma altura da tensão S1 menos o 151,2. Ok. Fazendo isso, a gente chega na nossa tensão S1. E aí, ó, a gente vai transformar essas tensões em cargas. Olha aqui, ó, o nosso diagrama de tensões de reação que o solo faz na sapata é esse aqui, ok? Então agora a gente tem tudo direitinho aqui, ó. Só falta a gente transformar essas tensões em cargas, não é isso? Porque a gente precisa transformar em carga
para a gente calcular o momento que vamos ter no engaste. Perfeito. Então, ó, P, a gente está tratando P como carga, tá? Então, ó, o PS1, o que vai ser? 160,7 kN vezes metro quadrado, vezes 2. Por que 2? 2 é o comprimento na direção Y, tá? Então, é como se você tivesse, ó, tendo toda essa extremidade aqui da sua base de sapato com essa tensão de 168,6, tá? E aí, você, ao multiplicar por esta dimensão aqui, ou pela dimensão em Y, o que você está fazendo? Você está transformando isso aqui em um carregamento linearmente distribuído, conforme você vai andando aqui para dentro da sapata, certo? Foi justamente o que a gente fez aqui, ó. A gente vai fazer aqui embaixo, aqui com 168,6. Primeiro a gente está fazendo, ó, com 160,7. Então, ó, vezes 2, 321,4 kN por metro, justamente. Um carregamento linearmente distribuído, conforme a gente entra aqui para dentro da sapata. Maravilha. E o P máximo, a gente fez a mesma coisa, né? Com 168,6. Então, a gente tem um carregamento que é dado por um formato de um trapézio, da forma que está aqui, ó. Ele vem do máximo dele, de 337,2 kN por metro, até 321,4 kN por metro, nesse comprimento aqui, ok? E aí, ó, a gente parte para o cálculo do momento fletor no engaste. Então, a gente vai ter um carregamento em forma de trapézio, um carregamento distribuído em forma de trapézio, e esse carregamento em forma de trapézio pode ser dividido, ó, em um carregamento uniformemente distribuído, mais, né, um carregamento triangular, triangularmente distribuído, certo? Então, a gente já tem até um vídeo aqui, como a gente mostra para fazer o cálculo, né, de momentos fletores de diversos formatos de carregamento, mas aqui, ó, o momento fletor vai estar calculado aqui. Essa é a parcela do carregamento uniformemente distribuído, ou seja, essa parcela aqui de cima, mais a parcela do triângulo, tá? Do triângulo do carregamento triangularmente distribuído. Então, uma parcela mais a outra vai te dar 116,4 kN vezes metro de momento fletor no nosso engaste. Maravilha. E o MD? O MD é por quê? Porque agora a gente está calculando armaduras, lembra? Então, a gente tem que majorar esse momento aqui. Lembra que as tensões aqui, ó, todas as tensões, a gente calculou com esforços característicos. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com tensão lá no solo, na nossa fase de trabalhar com tensão no solo, a gente está trabalhando com esforço característico. Mas agora a gente vai estar calculando as armaduras. Então, a gente está trabalhando em estado limite último. Ou seja, o nosso momento, né, fletor que a gente achou usando os esforços característicos para achar as nossas tensões, esse momento fletor vai ser majorado pelo 1,4 aqui da NBR 6118 e a gente vai chegar no momento fletor de dimensionamento de 163 kN vezes metro. Agora ficou fácil. A gente vai, para a gente saber, ó, a nossa armadura em X, na direção X, a gente vai pegar o momento fletor na direção X, tá? E dividir pelo braço de alavanca. Quem é o braço de alavanca que a gente está considerando? Que a gente considera 0,8D, tá? 0,8D nada mais é do que o Z, que é o braço de alavanca do binário, né? Daquele binário. E a gente também tem um vídeo já explicando todo esse raciocínio aqui. Mas a equação é essa aqui, ó. MD dividido por 0,8 vezes D, vezes a tensão de dimensionamento no aço. Ah, e quem é D? Bom, o D, ele é a altura útil na seção ali, na nossa seção S1, né? Então, ó, D, ó, é 55 centímetros, que é a altura total, menos 5. Esse 5 a gente está considerando de cobrimento, tá? Menos a metade da armadura que a gente vai estar usando ali, a metade do diâmetro da armadura que a gente vai estar usando ali. Então, a gente está considerando, a gente ainda não sabe, certo? Qual é a armadura. Então, a gente está considerando que seria um diâmetro de 1,25 centímetros, tá? Ou seja, aquele ferro de 12,5 milímetros. Então, dividido por 2. Por quê? Porque é do centro de gravidade da armadura tracionada
até a fibra mais comprimida. Então, isso aqui ó, é o que a gente tem de altura útil lá na nossa seção S1, em direção X. Maravilha, então a gente fazendo esse cálculo aqui, né, a gente vai chegar em 9,49 centímetros quadrados. E aí, só falta a gente conferir a armadura mínima que a gente tem que ter na seção, tá? Então, essa armadura mínima também é dada pela NBR 6118 e ela é dada pela fórmula que diz que é 0,15% da área da seção bruta ali de concreto que a gente tem na nossa seção. Então, é o seguinte, a gente ter isso aqui, ó. Se a gente está olhando aqui, tá a nossa base da sapata, certo? Então aqui, ó, na direção X é a direção horizontal, ok? Então, ó, se a gente quer saber qual é a área bruta de concreto que a gente tem nessa direção X, a gente vai ter, ó, aqui é a dimensão em Y, tá? 2 metros, né? E a nossa sapata olhando para cá, certo? Concorda comigo que seria isso aqui? Ou seja, você está olhando daqui para lá, tá? Então, a área bruta, né, de concreto, ela não seria, na verdade, o 200 centímetros vezes a altura total, né? Por quê? Porque ela tem essa região aqui que é inclinada, certo? Mas você fazendo isso aqui, você vai estar a favor da segurança, né? Porque você vai estar pegando uma área mínima um pouco maior. Você até pode fazer essa área inteira aqui direitinho, né? A área desse trapézio e multiplicar por 0,15 dividido por 100. Que você vai chegar a um valor aqui, tá? De qualquer forma, a OS mínimo, a armadura mínima é dada por essa fórmula de 0,15% da área bruta de concreto que você vai ter ali na sua seção. Então, aqui ó, a armadura mínima deu maior do que o 9,49 centímetros quadrados. Então, usar a armadura mínima, que aí a gente até colocou aqui, já transferimos, já convertemos, né, para barras, então seriam 14 barras de 12,5 milímetros de diâmetro. E aí a gente partiria para fazer a mesma coisa na direção Y. Na direção Y eu não vou explicar tudo de novo, né? Eu só vou passar aqui mostrando. Primeiro a gente vai calcular o comprimento da nossa viga engastada, né? Aí a gente vai descobrir a tensão lá na seção S1. Aí a gente vai transformar as tensões em carregamentos. Descobriremos o momento fletor. Vamos majorar esse momento fletor e vamos descobrir a armadura, tá? Só aqui, ó, aqui é o seguinte, na armadura na outra direção, qual que é o D? O D vai ser a altura total menos o cobrimento menos o diâmetro da armadura na direção X e menos metade do diâmetro da armadura na direção Y, tá? Por quê? Porque olha só, a gente vai ter nossa seção, ó. Nossa seção vai estar aqui, né? Com as armaduras vão ser distribuídas aqui. Beleza. Então, primeiro, ó, você já vai ter a sua armadura na direção X. E você vai estar colocando agora sua armadura na direção Y. Entendeu? Então, ó, o D, né? Que é a distância do centro de gravidade da sua armadura em Y até a fibra mais comprimida, ele vai ser a altura total, né? Que é tudo isso aqui, menos o cobrimento, aí ó, menos o diâmetro inteiro da armadura em X, e aí menos a metade do diâmetro da armadura em Y, ok? E a mesma coisa a gente vai fazer, calcular nossa armadura mínima na direção Y também, e vamos constatar também que essa armadura mínima é maior do que a armadura calculada. Então a gente vai e utiliza a armadura mínima, certo? Então nesse vídeo você aprendeu a calcular a armadura longitudinal de uma sapata isolada, submetida a 2 momentos fletores e força normal, ok? A gente vai encerrar o vídeo por aqui e vamos seguir no próximo vídeo com a parte 4 do nosso dimensionamento de sapata, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo.